Então vamos agora para o terceiro item dessa apresentação, que é o roteamento intra-AS na internet, particularmente com o algoritmo OSPF. Então, o nosso estudo de roteamento até aqui, ele tem sido uma idealização. A gente está assumindo que todos os roteadores são idênticos e estão lá rodando o mesmo algoritmo de roteamento. Estamos assumindo também que a rede é fixa, né? Na prática, isso não é verdade, né? Quando você tem bilhões de destinos, não é possível você armazenar todos esses destinos em tabelas de roteamento, né? Só as trocas de tabela de roteamento iriam inundar enlaces, né? Você iria, o tráfego da internet se resumiria a ficar trocando tabelas de roteamento. Não seria possível trocar tráfego numa rede que, né, ficaria o tempo todo sobrecarregada aí com as informações de roteamento. Então, o que existe na internet hoje é a autonomia administrativa, né? Então, a internet ela é uma rede de redes e é uma rede, né, uma rede de vários provedores, de várias redes menores, né? Então, cada uma dessas redes tem o seu administrador que pode querer controlar o roteamento dentro da sua própria rede e fazer isso da maneira que bem entender. Então, na prática, o que acontece é que, né, cada rede tem, né, pode escolher aí o seu algoritmo para fazer o roteamento interno e fazer esse roteamento interno da maneira que bem entende. Então, a estratégia utilizada na internet é a de agregar roteadores em regiões que são conhecidas como sistemas autônomos, tá? Ou domínios. Então, o que é um sistema autônomo? É um conjunto de roteadores que está sob uma mesma administração, tá? Então, tipicamente, cada provedor tem o seu próprio sistema autônomo, tá? E alguns provedores, em geral os provedores maiores, eles, né, alguns preferem dividir a sua rede em outros, em sistemas autônomos menores, tá? Enquanto outros optam por ter um único sistema autônomo bem grande. Então, assim, dentro de um sistema autônomo, né, que está sob uma administração única, podem ser escolhidos aí os algoritmos de roteamento e as decisões podem ser tomadas sem que isso afete o restante da rede. Então, existe o roteamento que é feito dentro de um sistema autônomo e tem roteamento que é feito entre sistemas autônomos diferentes. No roteamento intra-S, que é dentro de um sistema autônomo, você tem o roteamento entre hospedeiros e roteadores que estão dentro desse mesmo sistema autônomo, da mesma rede. E todos os roteadores devem então executar o mesmo protocolo intradomínio. Já os roteadores que estão em sistemas autônomos diferentes, eles podem optar por executar diferentes protocolos de roteamento intradomínio, dentro do domínio. E existe então o roteador gateway, que é um roteador que fica na borda do seu próprio sistema autônomo e ele tem enlace para os roteadores que estão nos outros sistemas autônomos, tá? Então ele fica ali na borda fazendo, né, o papel de controlar aí a saída dessa rede, né? Ele que vai fazer o encaminhamento dos pacotes que precisam sair ou dos pacotes que precisam entrar nessa rede. E existe o roteamento que é feito inter-AS, então, que é o roteamento entre sistemas autônomos diferentes. E esse é feito, então, por gateways que realizam roteamento interdomínio, tá? Bem como o roteamento intradomínio também, porque quando ele recebe algo de fora para dentro, ele precisa encaminhar internamente. E da mesma forma, quando ele precisa receber pacotes de dentro do sistema autônomo para encaminhar para fora. Tá? Então, temos, né, esses dois tipos de roteamento, sendo que para o algoritmo intra-S, o administrador ele tem mais liberdade para escolher o que ele quiser, enquanto que para o intra-S eles precisam todos usar o mesmo algoritmo, que no caso é o BGP, para que, né, a internet funcione a contento. Não tem como você fazer o roteamento entre sistemas autônomos diferentes e escolher o seu algoritmo, porque você precisa ter o mesmo algoritmo rodando em todos os sistemas autônomos para a internet funcionar. Tá?
Então, aqui você tem o controle da maneira que você quiser, enquanto que aqui você tem que usar o que é o padrão, né? O padrão de fato na internet. Então, quando nós temos sistemas autônomos interconectados, a tabela de encaminhamento vai ser configurada tanto pelo algoritmo de roteamento interno, intra-S, quanto pelo inter-AS. Tá? Então, a tabela de encaminhamento ela é construída usando os dois algoritmos. O intra-S vai ser o que vai definir entradas para destinos que estão dentro do sistema autônomo. Então, se eu estou em um D e quero encaminhar algo para um A, ou de um C para um A, de um A para um B, esse tipo de encaminhamento é definido pelo roteamento intra-S. Agora, os destinos externos, né, se eu quero mandar algo de um D para 2C ou de um D para 3B, aí eu vou usar tanto o algoritmo de roteamento intra-S quanto o inter-AS para definir qual que é a rota que eu devo tomar. Então, se você supor que o roteador que está aqui no sistema autônomo 1 recebe um datagrama que é destinado para fora do sistema autônomo 1, o que ele deve fazer, né? Ele deve encaminhar o pacote para um gateway, mas qual deles, né? Então, um D tem um pacote que é para uma rede de fora. E ele precisa então encaminhar para um gateway que, quem é gateway aqui? Um B é gateway e um C é gateway, mas como que eu envio, como que eu sei se eu devo enviar para um B ou para um C? Então, o sistema autônomo 1 ele deve aprender quais destinos que são acessíveis via S2 e quais que são acessíveis via S3. Então, ele vai propagar essa informação de acessibilidade para todos os roteadores que estão aqui internamente no S1. Então, isso são tarefas do roteamento inter-AS também. Tá? E aí ele vai saber que se eu quero mandar algo para 2B, é melhor encaminhar para esse gateway aqui, que é um B. Agora, se eu quero mandar algo para 3C, então é melhor encaminhar aqui por esse outro gateway, né, que é o 1C. Tá? Então, isso são tarefas do roteamento inter-AS. Então, os algoritmos de roteamento intra-AS também são conhecidos como Interior Gateway Protocols, IGP. E aqui tem uma listinha aí dos protocolos de roteamento intra-AS mais comuns. Um dos mais antigos é o RIP, né? O Route Information Protocol, que foi implementado no BSD Unix em 1982 e ele usa saltos como métrica. Tá? Então ele é um algoritmo de vetor distância. E o IGRP também é um algoritmo de vetor distância, esse proprietário da Cisco por 2 décadas, aí, até que em 2016 a Cisco liberou o uso dele. Ele é um pouco mais avançado aí do que o RIP, mas os dois usam vetores de distância. E o SPF é diferente dos outros dois porque ele usa algoritmo de estado, ele é um algoritmo de estado de enlace, tá? Ele e o ISS, que é bastante parecido com ele, são algoritmos de estado de enlace. E no caso aqui, né, o SPF ou é de Open, né? Então é um protocolo aberto, ele é implementado em RFC. Então qualquer pessoa pode implementar o OSPF no seu roteador e utilizá-lo, tá? Então, muitos roteadores aí trazem o OSPF como opção aí de algoritmos de roteamento intra-AS. Então, vamos falar um pouco mais aqui sobre o OSPF, o Open Shortest Path First. Como eu já falei, né, o Open vem de disponível publicamente, aberto. Então, está disponível em RFCs, qualquer pessoa, qualquer empresa que fabrique roteadores aí pode implementar o OSPF em seus equipamentos. Como também já falei, ele usa algoritmo de estado de enlace. E a disseminação de pacotes de estado de enlace é feita por todo o sistema autônomo, né? Então, todo roteador aí manda por broadcast um pacote informando aí o estado de seus enlaces. E aí cada nó, né, cada roteador constrói um mapa topológico da rede de maneira independente. Então cada roteador pode também, de maneira independente, rodar o algoritmo de Dijkstra e assim encontrar
quais são as menores rotas para cada um dos outros roteadores que estão no sistema autônomo. Tá? Então, como eu já falei, os anúncios são inundados, eles vão por broadcast para todo o sistema autônomo, e eles são, as mensagens do SPF, elas são carregadas diretamente sobre o IP. Tá? Então, ele tem lá um número de protocolo da camada superior, que é o número 89. Esse número, né, quando chega lá um pacote para o IP, né? Quando o protocolo IP abre lá um pacote que no cabeçalho ele encontra camada superior 89, ele sabe que ele tem que entregar isso para o SPF. Não é nem TCP e nem UDP. O SPF ele faz o seu próprio transporte. E como ele não usa o TCP, ele precisa cuidar também ele próprio da integridade e tudo mais, tá? Ele precisa lidar diretamente com isso. Então, o SPF roda diretamente em cima do IP da camada de rede, tá? E o protocolo de roteamento ISS, ele é virtualmente idêntico aí ao SPF, né? A diferença é que enquanto o SPF ele é voltado aí, né, para a camada IP do TCP/IP, o ISS ele foi projetado para o modelo OSI, tá? Então aqui temos o exemplo do SPF hierárquico. Então você tem aqui uma área 1 rodando o SPF, uma área 2 rodando o SPF, uma área 3 rodando o SPF. Cada um roda para dentro só da sua área aqui. Tá? Então as mensagens são trocadas só entre quem está dentro da área. E aí você pode ter mais um SPF aqui rodando na área de backbone. E aí os roteadores de borda, eles não precisam passar a informação de todo mundo aqui dentro, né? Eles passam informações resumidas do que está acessível aqui dentro. Tá? E aí você roda um outro SPF aqui em nível de backbone. E o importante é o quê? Que as mensagens de broadcast que são passadas aqui entre esses roteadores não vão parar no backbone e vice-versa, né? Então isso torna o uso do SPF mais eficiente aí, né? Acaba usando menos mensagens, menos sobrecarga na rede aí com o uso do SPF. Então, numa hierarquia de dois níveis, você tem área local e backbone, e os anúncios de estado de enlace ficam apenas dentro da área. Cada nó tem a topologia de área detalhada, mas ele conhece só a direção, né, os caminhos mais curtos para redes que estão em outra área. E aí você tem os roteadores de borda que resumem essas instâncias para as redes dentro da sua própria área e anuncia para outros roteadores de borda de área. Então, os roteadores de backbone executam o roteamento SPF limitado ao backbone, enquanto que os de fronteira, né, são os únicos que são conectados a outros sistemas autônomos.